Irmãos, alguns anos atrás, eu não me recordo bem, 7, 8 anos atrás, ali em casa nasceu um pé de tanja, perto da cozinha, aquele espaçozinho, e ele foi crescendo bonito, e eu um dia capinando lá, vi ele, disse, eu vou deixar, eu gosto de tanja, eu vou deixar e esperar que ele dê frutos. Passaram-se anos, ele cresceu, eu adubei, eu podava, limpava, tinha cuidado, e ele nada de dar frutos. Quando foi ano passado, eu até falei para a Solange, vou cortar ele, espera mais esse ano, qualquer coisa eu corto ele, planto um outro tipo de frutífero aqui, porque esse aqui não está dando fruto. E aí ele, olhando um dia, vinha umas florzinhas nele, e eu olhava todo dia, olhava aquelas flores, contava, via outras, via mais outras, aí começou a sair as frutinhas de Solange, já tem umas 10 frutinhas, e olhava, e de repente tinha muita, e eu esperando, e aí elas chegaram a um determinado tamanho, não cresceram mais, era uma tanjinha bem pequenininha, de uma que tinha aqui, um tempo que o irmão Zé ainda morava aqui, ali nesse canto aqui, mas parece mais limão do que tanja, muito azeda e pequenininha. Imagine a frustração, irmãos, e como é frustrante quando nós queremos desfrutar de alguma coisa e no final não dá certo. Acredito que vocês também já tenham passado por isso. Talvez pegaram a receita de um bolo para fazer e pegaram na internet ou na casa de alguém, com alguém, isso é muito gostoso, me ensina, me passa a receita. E aí você vai naquela expectativa toda, compra tudo, tem o gasto, vai lá e faz, e na hora deu tudo errado. Que frustração. Talvez aquela comida que você viu na internet, isso deve ser muito boa, eu vou fazer, eu vou pegar aqui a receita e faz, e não dá a mesma coisa, vai comer o ovo mesmo, que é melhor. Ou os homens aí, talvez um projeto de alguma coisa que viu na internet, tentou fazer lá de madeira ou qualquer outra coisa, mas o resultado não foi igual o esperado. Talvez muitos aqui já passaram por isso. Como é frustrante, né, irmãos? O texto que nós acabamos de ler aqui de João capítulo 15 fala um pouco sobre isso, porque existe em Deus uma expectativa de encontrar frutos em cada um de nós. Deus, ele tem a expectativa de encontrar frutos em mim e em você, em todos aqueles que ele chamou, que ele salvou. A Bíblia fala muito a respeito disso. O próprio Senhor Jesus, ele falou, sobre isso, sobre ele estar procurando frutos e não encontrar frutos. O fruto, ele não é encontrado, e quando não é encontrado, aquele que procura fica frustrado. Jesus, ele contou uma parábola da figueira infrutífera, que ela foi plantada no meio de uma vinha bonita. O dono daquela vinhacultura deixou ela lá e disse, olha, deixa aí que ela vai dar frutos. Os anos se passaram, ela cresceu, bem cuidada, num lugar específico, bom. Ele foi um dia e não viu frutos nela, já é a época dela estar dando fruto. Ele ficou frustrado, ele falou, corta, porque ela não serve para nada. Aquele homem que estava cuidando disse, não, deixa ela mais esse ano, eu vou colocar adubo, vou cuidar um pouco mais dela e vamos ver o que dá. Quando Jesus também, irmãos, ele estava na sua última semana de vida, ele estava em Betânia, estava indo para Jerusalém, com seus discípulos, de manhã cedo, com fome, ainda não tinha comido, ele viu uma figueira, e aquela figueira estava na época de frutos, ela estava cheia de folhas, a estação propícia. Ele vai, procura figueiras, procura figos e não encontra naquela figueira. Ele amaldiçoa aquela figueira, ela seca, ela morre. Irmãos, foi assim quando Deus criou o homem. Deus criou para que o homem dê frutos, para que o homem dê frutos, e sejam frutos que agradem a Ele. Deus criou o ser humano, colocou Adão e Eva num jardim belíssimo, lindo. Esse homem, essa mulher, então se rebelou contra Deus, pecaram, deixou de produzir frutos que agradassem a Deus.
Daí então nós vemos a sequência da história humana, o homem tornando-se um ser cruel, maldoso, com o desígnio do seu coração cada vez mais tomado de ódio, de violência, até o ponto de Deus dizer: olha, não dá. E ele então manda um dilúvio para exterminar essa raça humana. Nós vemos a história da nação de Israel, um povo que Deus escolheu, que Deus chamou, dentre todos os povos do mundo Deus escolheu, formou aquela nação, deu terra, deu leis, deu cuidado, deu proteção. No entanto, quando a gente lê Isaías capítulo 5, ali o Senhor, Isaías descreve, usado por Deus, em que Deus plantou uma vinha num terreno muito fértil, esperando que ela produzisse frutos maravilhosos. No entanto, os frutos que eles produziram foram uvas bravas, uvas amargas, que não serviam. E é muito interessante, irmãos, porém, que diante dessa, entre aspas, frustração de Deus, que tantas vezes nós provocamos, causamos, o Senhor vem até nós e diz: olha, há possibilidade de frutificar. Ele vem diante dessa humanidade e diz: tem a possibilidade para o homem frutificar e dar frutos que agradam a Deus. O texto que nós acabamos de ler aqui fala disso. O contexto, irmãos, dessa passagem é o momento da última ceia. Era quinta-feira. Jesus, então, ele está preparando para celebrar a última ceia com os seus discípulos. Ele vai para o lugar, para o cenáculo, ali ele prepara, reúne os discípulos, e ele então começa a dar instruções, falar, consolar aqueles discípulos. Jesus está transbordando de amor pelos seus discípulos ali. João, ele usa um longo texto para falar sobre isso. Do capítulo 13 ao capítulo 17, ele narra isso, desse momento último de Jesus, antes da sua morte, até o capítulo 18, quando ele vai ainda para o monte ali para orar, no Getsemane. E Jesus então, ele nesse momento finais, antes da sua morte, ele está com o coração cheio de amor por aqueles discípulos, começa a instruir ele, e fala palavras ali carregadas de amor, ele dá exemplos de amor, lava os pés daqueles homens, fala, dá promessas do envio do Espírito Santo, que eles não iam ficar órfãos, ele ia partir, mas não ia deixar eles órfãos. E ele, irmãos, Jesus, ele não era um enganador, mas era o Cordeiro de Deus que estava ali diante deles. Naquele momento ali, quando é escrito isso que nós lemos aqui do capítulo 15, Judas já não estava mais ali. Judas, aquele que a Bíblia denomina como filho da perdição, e haveria de trair Jesus, já havia saído. E ele não era um verdadeiro discípulo. Judas, ele não era alguém que estava ali e que de fato ele pudesse dizer assim: eu vou produzir frutos, porque ele nunca esteve ligado a Cristo, ele nunca foi enxertado em Cristo. Porque, irmãos, nós conhecemos bem aqui, alguém que talvez tenha em casa uma planta que comprou e foi incestada. Geralmente aquela planta ali, e aquela planta que está ali que dá frutos, ela não é, o dela está incestada numa outra planta. E por isso ela é cortada, é feito ali o chamado cavalo ou a estaca, e tira-se de uma outra planta e coloca sobre ela, já de uma adulta, e coloca sobre aquela, e ela vai dar frutos logo, mas porque está ligada com aquela outra, incestada. Judas não estava incestado em Cristo, não estava, e ele vai mostrar, Jesus, irmãos, nas suas palavras, para aqueles outros discípulos que ali estavam e permaneceram, que eles poderiam produzir frutos, e eles poderiam produzir frutos, se eles permanecessem em Cristo, dizendo: não, vocês vão produzir frutos, vocês vão desfrutar de uma vida frutífera para o reino de Deus. E eu quero então, irmãos, aqui destacar 3 pontos nesse texto, que fala sobre essa vida frutífera.
Como que nós podemos ter uma vida frutífera para o reino de Deus? Como que eu e você poderemos frutificar para o reino de Deus? Primeiro, nós devemos entender uma coisa: Jesus Cristo é a fonte da vida frutífera. Jesus é a fonte da vida frutífera. O versículo de número 1 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Melhor, versículo 1, eu li o 2, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus, irmãos, está dizendo que ele é a videira. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Jesus, ele é a fonte da vida frutífera. Não há como nós produzirmos frutos, a não ser, irmãos, estando em Cristo. E quando a palavra de Deus fala da videira no Antigo Testamento, a ideia ali é de que a videira, ela aponta para a plenitude, né, para uma vida abundante. Então Jesus está mostrando que a plenitude da vida, vida com abundância, está nele, somente nele. Jesus Cristo, irmãos, diz no próprio Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um galho morto, ele não pode produzir frutos, não pode. Essa é a ideia que Jesus está dizendo. Olha, um ramo, porque a uva, ela é de ramas, né? Um ramo, ele não pode dar fruto se não estiver ligado em mim. Fora de mim, ele está morto. Ele está morto. Irmãos, nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, e só ligados em Jesus nós podemos ter vida e, consequentemente, dar fruto. Por isso ele disse: sem mim nada podeis fazer. Não há vida fora de Jesus, não há viver desassociado, irmão, de Jesus. Eu estava olhando hoje lá no status, e vi lá no status de alguém a venda de uma camiseta, que estava lá escrito: a Eucaristia é a minha estrada para o céu. A Eucaristia é a minha estrada para o céu. É como se nós, evangélicos, colocássemos assim: a Santa Ceia é o caminho, a estrada para o céu. Irmão, Jesus, e somente Ele, é o caminho, porque Ele é a fonte da vida eterna, da vida abundante. Jesus, Ele é a plenitude de Deus em nós. Estando, irmãos, em nós temos vida. Nós estando nele, nós temos vida. É somente nessa ligação de Ele estando em nós e nós estando nele é que nós podemos ter vida. Por isso ele diz: eu sou a videira verdadeira. Lembre, irmãos, da grande expressão que Jesus fala que eu sou. É uma expressão muito forte, que ela foi usada, e quando a gente olha e diz eu sou, a gente lembra e volta lá para Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece para Moisés, e Moisés, Deus: olha, eu vou te mandar, eu vou te enviar para o Egito para libertar o povo. Ele diz: eu vou no nome de quem? Quando eu chegar lá, eu vou dizer: quem me mandou aqui? Você vai dizer: o eu sou me enviou. Eu sou o que sou, né? Este é o nome, irmãos, de Deus, Yahvé, né, que carrega esse significado. Jesus está dizendo: olha, eu sou a videira, eu sou o grande eu sou. Ele é Deus entre nós. Jesus, irmãos, é Deus que se encarnou entre nós, é Deus que está em nós, é Deus que veio para nós e para a glória de Deus. E a imagem, irmãos, que Jesus apresenta do agricultor e da videira é muito interessante, porque a videira, ela é plantada sempre em lugar fértil. É uma planta que, se ela é plantada num lugar fértil, ela dá muito fruto, ela produz muito fruto, se ela estiver saudável, bem cuidada. Mas ela produzirá muito mais, de forma muito mais intensa e abundante, se tiver um agricultor para cuidar dela. E a videira precisa ser cuidada. A videira, ela precisa ser adubada,
livre das pedras que ali possam ter e impedir ela de ter um bom crescimento, livre das pragas. Ela deve ser levantada do solo, porque ela, como eu falei, ela é rama. Se deixar por conta, ela vai ficar por ali, talvez até dê frutos, mas não frutos suficientes, plenos e muitos frutos. Então ela precisa ser levantada, para que possa produzir muitos cachos de uva. E um bom agricultor, ele faz o que a videira precisa para produzir extraordinariamente muitos frutos. Muitos frutos. E que dupla fantástica, irmãos, é apresentada aqui por João, que o próprio Jesus apresenta melhor aqui. Ele apresenta ele como a videira e Deus como agricultor. Às vezes a gente passa desapercebido por essa expressão de que Deus, ele é o agricultor. Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. E como agricultor, o Pai cuida através do seu Filho, faz com que, através do Filho, os frutos vão sair lá, nos ramos que somos nós. Então, irmãos, a aplicação para nós aqui é clara. Não existe vida frutífera em nós mesmos. Não há como nós produzir frutos que agradem a Deus desligado de Cristo, fora de Cristo. Por mais que o ser humano ele possa ser uma pessoa boa, por mais que ele possa fazer, bem-aventuranças nesse mundo, servir às pessoas, mas ele só pode produzir frutos que agradem a Deus estando ligado em Cristo. Não há como produzir, não há como fazer isso, porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles se rebelaram contra Deus, e nós também nos rebelamos contra, porque nós nascemos com o DNA do pecado em nós. Então não tem como nós produzir frutos que agradem a Deus. Então quando Deus estabeleceu, irmão, o seu povo Israel, a história é decepcionante, porque eles não produziram frutos agradáveis a Deus. O povo de Israel sempre pensaram que eles que eram a videira. Eles imaginavam que eles eram a videira. Mas o tronco, a verdadeira videira, foi o Senhor que proveu por meio de Cristo Jesus. Ele, Jesus. E a imagem do agricultor que planta a videira é essa, de que Deus enviou seu Filho ao mundo como uma videira para ser plantada, para que os ramos mortos fossem enxertados nela. O ser humano é esse ramo morto, sem vida. Mas quando ele é enxertado, ele é colocado, ele é ligado nessa videira, ele passa a ter vida. Então, irmãos, não há como ter vida fora de Cristo. Não há como, e a imagem é essa: o agricultor que planta a sua videira, foi Cristo que plantou a videira, que é o próprio Jesus, através da encarnação dele, para que nós pudéssemos ser abençoados e abençoarmos outras pessoas através desses frutos. Precisamos então, irmãos, primeiro nos humilhar e reconhecer a nossa impotência, a nossa incapacidade de produzir qualquer fruto que for para a glória de Deus. Não há como. E Deus, irmãos, Ele espera encontrar fruto em cada um de nós. Será que Deus está encontrando frutos em mim e em você? Será que Deus não se decepciona quando Ele olha para nós, para o nosso viver, para a nossa vida? Será que Ele encontra frutos de fato? A vida frutífera, irmãos, ela não provém de nós. Por outro lado, nós precisamos reconhecer a graça, o amor, a grandeza de Deus, porque através de Jesus a vida frutífera ela acontece. Ela acontece em mim e em você. E Deus jamais será frustrado se nós estivermos de fato ligados a Cristo. Os frutos virão de forma abundante. Em segundo lugar, irmãos, a vida frutífera, eu falei que primeiro a vida frutífera depende de Cristo. Depende do Senhor Jesus, porque Ele é a videira. Segundo, a vida frutífera, ela flui de Jesus através de nós. A vida frutífera, irmãos, através de Jesus, acontecerá
na vida dos seus discípulos, na nossa vida. Nós seremos frutíferos por Cristo, não por causa de nós mesmos. Que nós possamos, irmãos, idealizar, que nós possamos desejar, que nós possamos desejar ardentemente frutos. Eu quero produzir frutos para o reino de Deus. Eu quero ser um ramo que produz frutos. Eu não quero ser frutífero. Eu quero produzir frutos. Eu não quero que quando Deus procure frutos em mim, Ele se decepcione. E eu não seja ameaçado de ser cortado e lançado no fogo. Mas pelo contrário, que Ele ache frutos em mim. Jesus fala, irmãos, que Ele é a videira, o tronco, e nós somos esses ramos. E qual é o propósito da videira e dos ramos? É produzir frutos. E Jesus apresenta aqui, irmãos, 2 ramos. E Ele disse que o primeiro ramo é aquele que não produz fruto. Ele diz aí no versículo de número 2 do nosso texto: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que não dá fruto, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais ainda. Então todo aquele que estando nele não der fruto, Ele o corta. Ele o corta. Ele diz mais no versículo de número 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Irmão, Jesus está, de certa forma, explicando o que aconteceu com Judas. Como eu falei no começo, Judas não estava mais aqui. Judas não estava conectado, de fato. Judas não estava encestado em Cristo. Ele não produziu frutos de transformação, de conversão. Judas não produziu frutos agradáveis a Deus. No final, foi cortado, foi queimado, foi condenado. Ele está dizendo, assim acontecerá com todo aquele que não produzir frutos. Perecerá, será queimado, será condenado como Judas foi. E aí ele fala do outro ramo, o ramo que produz fruto. Ele diz aí no versículo 2, na parte B, onde ele diz, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo que dá fruto. Esse ramo, ele produz fruto. São aqueles que estão ligados a Cristo, no Senhor, que refletem Cristo em sua vida, que a gente consegue ver a presença de Deus na vida dessas pessoas. Mas o que é esse fruto, irmãos, que nós devemos produzir? Que frutos são esses? É a obra de Deus. É a obra de Deus sendo gerada em nós. É a transformação que tem que haver em nós. É a transformação genuína, interior. São frutos dessa transformação que começam a mudar a nossa vida. Nós vivíamos de uma forma, era de uma forma, e agora nosso comportamento muda. Paulo, escrevendo em Gálatas 5, 22 e 23, ele diz que, falando sobre o fruto do Espírito, ele diz que esse fruto do Espírito, ele é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Eles contra essas coisas não há lei. Produzir frutos, irmãos, é entender o que é o amor, é entender que Deus te amou, te perdoou, e amar as pessoas, independente de quem elas são, do que elas têm feito, do que elas fizeram com você, porque Deus te amou, mesmo sendo quem você é. Deus nos amou, nós sendo quem nós somos. Produzir frutos que agradam a Deus, irmãos, é a gente viver na alegria, ter a alegria de saber que Deus me perdoou, e ter essa alegria em nosso coração, e que a nossa maior alegria seja isso, não as coisas desse mundo, não as coisas passageiras desse mundo. Não é me alegrar apenas, né, nos momentos que eu tenho alguma conquista, que eu tenho alguma coisa, porque parece, irmãos,
que as pessoas têm muito mais alegria nas coisas desse mundo. Sua maior alegria está quando o dinheiro sai, cai na sua conta o salário. Talvez quem está lutando para perder peso quando perde 1 quilo é a maior alegria do mundo. Talvez quando o seu time ganha. Irmãos, tudo são coisas que não têm valor. A maior alegria, e o maior fruto de alegria é entender que nós somos salvos. Que nós somos salvos. É produzir, irmãos, é ter paz em nosso coração, diante das circunstâncias. Não desesperar, não viver frustrado, mas compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e viver em paz. Viver em paz e transmitir essa paz às pessoas. Eu sempre, quando falo isso, eu me recordo daquela mulher que não tinha filhos, que Eliseu vai lá e abençoa aquele casal, e vocês vão ter um filho. Eles têm um filho, aquela criança cresce. Um dia aquela criança dá uma dor de cabeça e ela morre. Aquela mãe deixa aquele filho morto e ela vai até Eliseu. As pessoas perguntam: como está? Ela: está tudo bem. Como está tudo bem? Deixou um filho morto em casa. É uma paz que nós sentimos por saber que Deus está no controle de tudo. O fruto, irmãos, que Deus espera de nós é crescer em santificação, é ser mais e mais semelhante a Cristo, é nós confrontarmos o pecado, os nossos próprios pecados, é buscar Cristo, é buscar na graça de Deus crescimento, progredir, transformação. Mas o que a gente vê, irmãos, muitos cristãos que parece que não lutam, e o pecado se tornou algo natural. Não seremos perfeitos, mas seremos frutíferos, irmãos, se assim agirmos. Fruto é a transformação do ser, mas a palavra de Deus mostra também que fruto é transformar vidas, porque dar frutos para o reino de Deus também é levar a palavra às pessoas, é anunciar o evangelho, anunciar o reino de Deus, porque foi ele quem disse: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. Frutificamos, irmãos, dessa forma, transmitir às pessoas o que nós recebemos, ser instrumento de Deus, para que as pessoas ao nosso redor sejam transformadas. Quantas vezes não fazemos isso? Temos tantos meios hoje, com as redes sociais, colocar em nossas redes sociais algo que vai falar do amor de Deus às pessoas. O que a gente vê às vezes, principalmente os adolescentes, o que eles colocam nos status deles é de fazer vergonha. Parece que se envergonha do evangelho, de falar do amor de Deus. Às vezes eu vejo as coisas, vejo um trechinho da música só aqui colocada, eu vou olhar a letra: imoralidade. Imoralidade total. Isso não é frutificar para o reino de Deus, é para o reino do diabo. Então, irmãos, e ele fala aqui também que o ramo, esses ramos, quando ele produz fruto, ele é limpo por Deus. Ele vai produzir mais fruto ainda, muito mais fruto ainda. O versículo de 2 ainda diz aí, complementando disso, é o versículo 2: e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aquele que produz fruto, que está lutando, que está desejando produzir frutos. Aquele que não produz, ele é cortado, é lançado fora, é queimado. A semelhança de Judas, é condenado. Aquele que produz frutos, ele vai lá, o agricultor. Quem é agricultor? É Deus. Ele limpa, ele poda, para que dê mais fruto ainda. O propósito de Deus, irmãos,
é que a gente produza cada vez mais frutos, cada vez mais. O pai, o agricultor, quando nós produzimos fruto, trabalha em nossa vida, limpando, investindo, adubando, trabalhando mais. E esse limpar, irmãos, nem sempre, às vezes é confortável. Nem sempre é confortável, porque ele tem que cortar alguma coisa aqui, outra ali, tirar alguma coisa, desviar os nossos caminhos de onde nós estamos indo, para que nós sigamos não o nosso próprio propósito, mas o propósito dele. O apóstolo Paulo, ele tinha uma espinha na carne, e ele disse que pediu 3 vezes para Deus tirar aquele espinho. Deus não tirou, e a resposta de Deus foi: a minha graça te basta. Aquele espinho, irmãos, trataria a sua vida para que ele não se orgulhasse, como ele mesmo disse, para não se ensoberbecesse, não se orgulhasse, mas que produzisse mais fruto ainda. O ramo que produz fruto, ele é limpo para que produza mais fruto. Ele vai produzir muito mais fruto ainda, muito mais. A videira, irmãos, é de uma vitalidade impressionante, maravilhosa. E essa vitalidade, essa vida abundante, ela não flui de nós, mas de Jesus. Quanto fruto pode surgir em nossa vida? Muito fruto. O versículo 5 e a parte B diz assim: nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No versículo 8, a parte A vai dizer assim, versículo de número 8: nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornarei meus discípulos. Aquele que produz fruto, ele limpa, dá mais fruto, e vai dar muito fruto, muito mais. Meus irmãos, isso mostra a graça do Senhor na nossa vida, a misericórdia do Senhor, o privilégio que nós temos de frutificar para o reino de Deus. Deus está completamente dedicado a isso, a ver frutos em nós, e Ele espera ver fruto em mim e em você. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, a vida frutífera, ela é consequência de permanecer em Cristo, de permanecer em Cristo. A expressão mais repetida nesse texto é essa: permanecei, permanecereis, permaneça. Você lê, você vai ver, você for grifando aí, você vai ver quantas vezes essa palavra ela vai aparecer. Permanecer em mim. O que significa permanecer em Cristo, irmãos? 2 coisas centrais, são básicas quando nós pensamos nisso. Primeiro, permanecer em Cristo significa obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra. Olha o que diz o versículo de número 2 e 3: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais ainda. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Somos limpos, irmãos, pela palavra. O versículo de número 7 vai nos dizer também que permanecer em Cristo e permanecer na palavra de Jesus são sinônimos, são a mesma coisa. Versículo 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E o versículo de número 10 complementa dizendo: se guardardes os meus mandamentos e permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Irmãos, precisamos ler a Bíblia, precisamos conhecer a palavra de Deus com profundidade, precisamos. Mas quantos que não leem a Bíblia? Talvez pegue a Bíblia só na hora de vir para o culto, fica doido procurando, não sabe nem onde está, né? Então, precisamos ler, nos aprofundar na palavra de Deus, deixar que Deus fale conosco através da sua palavra. Quanto mais entendemos, irmão, com profundidade, nós sentiremos a necessidade de ajustar a nossa vida à luz da palavra de Deus.
E não se trata apenas de adquirir conhecimento, de ter conhecimento na cabeça. É preciso colocar em prática aquilo que nós aprendemos, precisamos, irmãos, aplicar na nossa vida. Muda e transforma a vida daquele que se apega à palavra de Deus. Como que nós permanecemos? O que é permanecer em Cristo? Primeiro, obedecer a sua palavra. Segundo, permanecer em Cristo significa orar e ter a oração respondida. O versículo, irmãos, de número 7 vai nos dizer isso. E se nós não desenvolvermos uma vida de oração, a nossa vida não existirá fruto nela. É básico, é Bíblia e oração. São os adubos para nós produzirmos frutos. Este é o segredo. Versículo 7 diz: se permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Pedireis o que quiserdes. E aí, já quando a gente fala isso, já vem aquela tentaçãozinha da carne. O que quiser, o que eu vou pedir? Se é o que eu quiser, o que eu vou pedir? Riqueza, beleza, fama, poder, imortalidade, vida longa, sem doença. O que eu pediria? Mas, irmãos, se permanecermos na palavra de Deus, o que nós vamos pedir? O que nós estamos falando aqui? O que a Bíblia está falando? Muita gente usa esse texto de forma errada. Nós vamos pedir fruto. É esse o contexto que está sendo tratado aqui. É pedir os frutos. Pedir o fruto de Deus em nossa vida. Isso será concedido. É você dizer: Senhor, eu me sinto uma pessoa orgulhosa. Me dê um pouco mais de humildade. É fruto. É você dizer: Senhor, eu tenho lutado contra a mentira, me ajude para que eu viva mais com a verdade, que eu fale mais a verdade. É fruto. Pede o que quiser, daquilo que está sendo tratado, e Deus te dará. Quero agradar mais a Deus, glorificar a Deus, ser um instrumento de Deus nas suas mãos. Isso será dado. O fruto será gerado. A vida frutífera acontecerá. Amém? Vamos concluir, irmão, essa mensagem. Recapitulando o que nós vimos aqui nesse texto. O Senhor Jesus ensina que Ele é a fonte da vida frutífera. Primeiro. Segundo, a vida frutífera flui dele através de nós, que somos os seus ramos. Os frutos vão fluir através de nós. Os frutos da uva, ela não sai do tronco, ela sai dos ramos. Vai fluir através de nós, por meio dele. Terceiro, a vida frutífera, ela é consequência de permanecermos nele, mediante a obediência da palavra e a vida de oração. Jesus nos diz: eu sou a videira. Ele nos diz que nós somos o ramo. Ele nos diz que o Pai é o agricultor. E que se nós dermos frutos, o Senhor vai trabalhar para que nós possamos dar mais fruto ainda. E devemos orar pedindo esses frutos. E o texto termina com esta palavra preciosa do versículo 11: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Tenho dito estas palavras, essas coisas. Que coisas? Sobre frutificar, permanecer nele, para que nós tenhamos gozo. E qual é a maior alegria, irmãos, que nós podemos ter? O maior gozo, se não for produzir frutos: amar, perdoar, fazer o bem, estender a mão, ser paciente, ser longânimo. Eu estava ensinando para o menino o que é longanimidade. Longanimidade, vocês lembram ainda? É uma extensão da paciência. A paciência acabou aqui. Longanimidade é uma extensão, e além da paciência. E nós precisamos disso, Longanimidade é isso. Peçamos a Deus, irmãos, os frutos em nossa vida. Deus procura em cada um de nós os frutos. Que Deus não se decepcione
em procurar em nós frutos e não vê. Que possamos dar fruto no nosso viver. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Glória ao nosso Deus.